Olá, amigos. Vamos continuar aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E agora nós vamos ler, discutir, comentar sobre a afabilidade e a doçura. Isso aqui é a instrução dos Espíritos, falando sobre o item 6, né, do Evangelho, do capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos. E diz o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. A classe também pertence a esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Isso aqui é uma mensagem do Espírito Lázaro. E a gente vê, assim, situações na vida do cotidiano da gente, que a gente diz assim: ah, tu é tão educadinho na rua, né? Queria que o povo te visse em casa. Não é, Hinaldo? Com Né, Cristiana? certeza. Queria que te visse em casa, porque em casa é como dizer assim, a gente está sem esse verniz da sociedade. E aí a gente mostra verdadeiramente quem nós somos. Será que as pessoas de casa têm que suportar isso, são obrigadas a suportar isso, Hinaldo? Olha, nós entendemos que a doutrina espírita nos revela algo que é uma palavra que era compreendida nos momentos mais difíceis, que é a tolerância. Como a tolerância é uma das virtudes que mais se aproxima do amor, nós diríamos dizer o seguinte: a essas pessoas que estão sob esse verniz da hipocrisia, que os que estão ao seu redor, quando lhe suportam o amargor das suas intempéries, as suas formas grosseiras de agredir os outros, de serem rudes, de serem perversos, lembrando, como diz o Evangelho: sou obedecido, mas por outro lado, sou detestado. Então, quando nós começamos a entender que só a dor, as frações da dor, é que irão repor essa criatura nos trilhos, né? Percebendo que o seu vagão está fora dos trilhos. E quando isso ocorre, é uma coisa natural. O ser humano começa a desfrutar de um sentimento de amargura. E uma delas, que é a mais forte, chama-se solidão. É quando a criatura humana percebe que ela está à parte, ela está sozinha, ela não tem o convívio daqueles que supostamente lhe suportavam, mas que agora tomam uma certa distância porque não precisam mais sofrer os grilhões da sua perversidade.
Então, através desse sofrimento é que essa criatura humana vai perceber o mal que estava causando aos outros. E essa dicotomia, essa preservação de dois ambientes de persona, para o público eu sou uma pessoa gentil, bondoso, caridoso, mas dentro de casa eu sou um tirano doméstico. O que nos apresentam pessoas, primeiro, solitárias, porque ninguém se aproxima de alguém que é ignorante na farsa, na dissimulação. Mas quando nós encontramos essas pessoas dentro da casa espírita, que é onde mais reúne número de pessoas desta qualidade, e eu me ponho neles, né? Nós nos colocamos, porque ainda somos mascarados. Nós precisamos tomar a consciência de domar essas nossas más inclinações e sermos verdadeiros para todos e começarmos a domar esses tiranos de um passado escabroso, como diz a mensagem de Cáritas, um passado escabroso que ainda nos está impregnado no nível perispiritual. Nós precisamos mudar essa condição. O sofrimento irá nos mostrar o caminho, que nós estamos solitários, que nós estamos abandonados. Por isso que muitas velhices, muitas pessoas chegam a certas idades onde as pessoas das famílias se afastam. Porque é tão intragável estar ao lado de uma pessoa que não, em momento algum, essa pessoa restabelece um equilíbrio de contato, de gentileza, de amor. Eu me recordo e me faz, não sei se vocês lembram de uma história, daquele grande orador espírita. E muitas vezes eu fico até muito preocupado com isso, né? Porque muitas vezes a gente se aproxima dessa qualidade de estar sendo elogiado pelo público, aplaudido, e a gente começa a soberba crescendo, né? Ah, eu sou muito bom. Não, você não é bom. Você está fazendo uma boa exposição. Você bom ainda não é. Bom é quando você começar a ter os seus próximos a você. Quando você começa a perceber que aquele orador espírita sendo aplaudido, ovacionado, porque a sua exposição, os seus exemplos que ele dá, tocam os corações. E a gente tem que lembrar também o seguinte, que no momento da exposição, a gente não está sozinho, a gente tem o quê? A inspiração. Não é? Isso. Então, a parte boa, muitas vezes, vem da parte espiritual. A gente é só um instrumento. Então, a gente não tem quem se envaidecer disso. Disso. Então, o que acontece? Aquele orador, quando ele termina a exposição dele, ele percebe que a esposa, os filhos estão todos no centro. E ele fica intrigado com aquilo. Poxa, por que eles vieram para cá? E percebe que a mulher está com malas, com sacolas de viagem e tudo. E ele aí aproxima-se dela e pergunta... Amor, nós vamos viajar? Não sabia? Você está marcando alguma coisa? Ela disse, não. Nós vamos nos mudar aqui para o centro. Aí eles, como mudar? Não, porque aqui no centro todo mundo aplaude você, chama você de bom, diz que você tem exemplos maravilhosos, mas infelizmente em casa ninguém te suporta. Então a gente vai mudando aqui para o centro, para que se morando com você aqui no centro, você vai ser essa pessoa que você é aqui dentro com a gente. Porque lá em casa ninguém suporta mais você. Então, é uma realidade que ele se depara com a vergonha de ser desnudado diante do seu posicionamento moral, que é dúbio. Em casa é um e no centro é outro. Muitas vezes a gente não se apercebe dessas situações. E às vezes a própria pessoa acha que ela, dentro de casa, ela tem que colocar todas as suas angústias, todas as suas mágoas, tudo aquilo que ela lá fora engoliu, como se diz, né? Engole dos outros e quando chega em casa quer jogar para fora diante daqueles que são os que a gente tem que amar, tem que respeitar, tem que conviver bem. E dentro de casa a gente quer agir como se os de casa não merecessem de nós a mesma postura de respeito, de carinho, de tolerância que os da rua merecem. Então, às vezes, a gente também precisa se policiar diante das nossas ações. Porque não é você ser hipócrita ou falso, mas você começar a agir de acordo com a forma como você gostaria que os outros agissem Cristina, com você. A pessoa que não é sincero, não é? Então ela não consegue ser 24 horas, né, manter essa farsa. A máscara. A máscara, né? Então, na rua, ela dá aquele período, ela consegue manter. Quando chega em casa, essa máscara, ela Cai. tira. A máscara cai. E aí ela vem à tona trazer tudo aquilo que ela é. E a gente
realmente tem que procurar se modificar, procurar Pois se é, trabalhar. por isso que o Evangelho nos chama, né? A trabalharmos essas virtudes chamadas afabilidade doçura, que é quando a gente vai começar a domar de nós As más todas tendências. as más tendências, né? E essas ações equivocadas, né? Do agredir, do não ter a tolerância com os nossos irmãos e começarmos, e conosco mesmo, porque a gente precisa aprender a ser amável também conosco, porque como estamos nesse processo de construção íntima, então esse processo de construção, ele é paulatino, ele não é fácil de ser exercido. Então, à medida em que a gente percebe que a gente está dentro de uma atitude que a gente não está gostando, não cabe a ninguém lá fora modificar, a não ser a nós mesmos. Então, é por isso que a humanidade hoje tem entrado nesses processos depressivos tão severos. Porque é observar que, poxa, eu não estou sendo aquela pessoa que eu gostaria de ser. E aí se ver em atitudes, em pensamentos, em ações que não estão de acordo com aquilo que ele achava que ele era, ou que ele desejaria ser. E isso tem levado as pessoas a esse processo depressivo, do não se aceitar como é. Mas o não se aceitar não vai te ajudar. O que vai ajudar é você começar a perceber Tomar o que atitudes, é que né, de eu mudanças, posso né? fazer para mudar isso que eu estou observando, que eu ainda tenho em mim e que eu preciso mudar, que eu preciso fazer diferente. E tem que ser uma vigilância constante, não é? Porque a gente Ai, meu Deus, essa vigilância é algo que é complicado, porque a gente, quando se depara, a gente já está fazendo. Isso. E é exatamente nesse momento em que a gente já está fazendo que a gente percebe e faz, eita, caí de novo, me equivoquei de novo. Tudo bem. Faz Você parte. está no processo de construção, faz parte, mas não aquela história de você continua Eu sou fazendo. assim, vou morrer assim, quem quiser me Não, aceitar, que a aceite síndrome da Gabriela, né? Gabriela Cravo e É. Canela. Isso, aí não dá, Pois né? é, não aí dá. você não vai crescer nunca. Tem nem que vai se mudar, melhorar. tem que olhar e dizer, poxa, eu fiz de novo, tá, mas eu vou me esforçar. Mas se esforçar de verdade. Que às vezes a gente diz assim, não, eu estou tentando me modificar, mas não está fazendo nada para isso. Né? Só da boca para fora que a pessoa diz, eu estou tentando mudar. Olha, Mas e não outra faz coisa, nada. quantos crimes poderiam ser evitados dentro do lar? Com certeza. Não é? Porque a gente age com tanta violência, a gente, assim, uma tolerância tão curta ou praticamente sem tolerância dentro de casa, não é? E a gente vê o maior número de crimes dentro do próprio lar, não é nem na rua, não é nem nos assaltos, é dentro, é com seus afetos mesmo, né? Eu vejo muito dentro do lar que nós mesmos nos pegamos muitas vezes pedindo algo a alguém dentro de casa. Fulano, me dá ali aquilo. Poxa, cadê o por favor? Por gentileza. Isso. Por quê? Porque se você não usa... um ditado que era dito pelos antigos, eu acho que é perfeito. O uso de casa vai à praça. É verdade. Quando você começa a usar o por favor, por gentileza, por obséquio, você pode fazer Já começa a trabalhar a educação, a gentileza. dentro de casa. Porque até na hora da mesa que nós estamos comendo, o passo o açúcar. Não é? Muitas vezes, rapaz, não tá vendo que eu tô querendo o açúcar? Não tá vendo não, você tem que falar. E chamar a pessoa pelo nome, fulano. Por gentileza, você pode me passar o açúcar? Muito obrigado. Veja, são coisas que nós vamos passando a ter esse fino trato em casa e que automaticamente nós vamos fazer na rua. Não é o contrário, fazer de conta na rua e em casa, como disse Cristiana, trata como verdadeiro verdugo os outros, né? Impondo os seus desejos, as suas vontades e principalmente machucando aquelas pessoas que nós mais amamos. Isso começa logo em casa, né? Eu me recordo de uma cena narrada por Dr. Décio Iandoli. Não sei se a Cris vai lembrar dessa narrativa dele. Não sei, não foi nem o Décio, eu acho que foi o Rossando Kinsler. Ele disse que pela manhã o sujeito acorda e ele está
no breakfast, café da manhã, com a família, ele, a esposa e a filha. E naquele exato de manhã, em que ele estava com a xícara, a filha bateu, esbarrou na xícara. E caiu o café em cima da camisa dele, que ele já tinha trocado para ir trabalhar. E naquele exato momento, ele esbravejou com a menina de uma forma tão abrupta, tão forte, que a menina começou a chorar. E a menina começou a chorar que até a fome passa, né? Porque o pai foi altamente ignorante com ela. E naquele exato momento, quando ela pensa que a camisa molhada com café e a estava fazendo uma relação dele grotesca com a filha, a mãe disse, calma, ela não viu. A culpa é sua. Essa educação já é educação, só partia da parte dela, da esposa dele, não. E aí você começou a reclamar com ela que era responsável por aquilo. Então, veja, quando entra no carro, ele entra, troca a blusa e volta para sair. Entra no carro, a mulher vai olhando a paisagem, já não olha para ele. A filha vai engolindo o choro atrás. Chega na escola, desce e vê. Em frações de segundo pela manhã, ele já magoou as duas pessoas que ele mais ama. Eu estou falando do homem, pode ser a mulher. Eu posso estar falando da mulher e do homem, mas pode ser a própria filha que faça isso. Quantas vezes os filhos não magoam os seus pais logo pela manhã ao acordar? Com essas suas atitudes grotescas, que ele diz que são as novas formas de aprendizado que na universidade, que no meio ambiente escolar, que ele está aprendendo com os outros colegas. Parece que aprende por osmose, né? E aquela coisa toda, veja, é todo um contexto onde você já está magoando alguém com violência, porque você está sendo, eu acho muito assim, a máscara. E a gente tem que se desarmar, não é? A gente fica muito armado. E quando este homem, chega no trabalho, aí ele já chega o quê? Com as duas pessoas que ele mais ama já estão magoadas, ele já está enfesado. Qualquer reunião que ele for participar será uma consequência adornada por essa vibração que ele já está. Quer dizer, um dia que vai ser péssimo. Onde ele vai chegar à noite e a filha não fala com ele, já está no quarto recolhida, já jantou antes, ou levou a comida para comer no quarto, a esposa deita, vira a cara para o outro lado, vê, o sujeito estragou o dia dele todinho. Uma coisa fácil, a filha batia, molhava a camisa, ele levantava para não se queimar. Ô, minha filha, tem um pouco mais de atenção, põe a xícara ali, levanta, vai lá dentro, se lavava, trocava a camisa, sentava. Acabou-se. Muda. Veja, espera a nossa condescendência com o acontecimento. Então é quando nós somos o quê? O mestre pede, não é? O que é a caridade? Ser indulgente com a imperfeição do outro. O outro foi atabalhoado. Nós sabemos que a criança, quando o jovem, né, o adolescente, chega a uma certa idade, o organismo, ele se desenvolve mais rápido do que ele toma consciência. Então, o espaço e tempo do jovem para pegar as coisas fica atabalhoado, porque o corpo é maior do que o que ele espera. Tem época que os nossos filhos crescem mais rápidos, e nós ficamos muitas vezes, passou uma semana fora de casa, acontecia muito com isso. Quando eu chegava em casa, meu menino maior, minha filha maior, uma semana só. E você já sentia a diferença. Então, todas essas mudanças são comportamentais. Enquanto nós não criarmos essa afabilidade, essa doçura imposta, né? Eu vou levar agora, me lembrei de Décio e Ândalo novamente. Parabéns, meu irmão, pelas suas colocações, são belíssimas. Aí, doutor Décio Ândalo diz, você vai dormir um dia que parece que você chutou e fez o gol do final do campeonato do time do seu futebol. O seu time predileto. Você foi lá e fez o último, você está ovacionado, você deita na cama, parece que você foi o cara aquele dia. Como você disse no começo. Mas tem dia que você vai deitar, tem vergonha até de se olhar no espelho, pelas atitudes equivocadas, grosseiras que você teve. Então, nós somos esse mar de ondas. Ora estamos na crista, ora nós estamos na maré baixa. Então, precisamos compreender que este ser está em construção. Precisamos oscilar, é necessário que oscilemos. Mas é necessário. Faz parte do crescimento. Que nós precisamos nos pôr na crista da onda. É verdade. Cris, como eu vou fazer para trabalhar em mim essa doçura? Como desenvolver
essa afabilidade e a doçura que é tão importante para o crescimento do espírito? Esse desenvolvimento, assim, é como todas as virtudes, né? São trabalhadas dentro de nós a partir de que a gente identifica que a gente não tem aquilo. Às vezes a gente diz assim, olha, eu quero até ser bom, mas com o marido que eu tenho, ou com o filho que me dá aquele Mas trabalho, não e aí? depende do outro, exatamente isso, porque aquele outro que vem a te tirar do teu equilíbrio, né, a tá sempre acicatando você a ter mais calma, a ter mais brandura, é justamente para que você exercite aquilo, né? Porque como é que você vai aprender algo se você não exercitar? O nosso aprendizado, nós somos seres que precisamos, para aprender, exercitar tudo aquilo que nos é pedido. Então, esse exercício é justamente com as dificuldades. Então, as dificuldades são, na realidade, São o bênçãos de Deus. nosso norte para essa construção. Porque nós Do ainda... aperfeiçoamento, né? Do aperfeiçoamento. Porque, infelizmente, a maioria de nós não aprende só com exemplo. Você olha, vê, acha bonito, mas nem sempre você consegue copiar, porque você é um ser diferente daquele outro. Você é outra criatura criada por Deus e que precisa construir em você aquilo que você admira no outro. Muitas vezes a gente olha e diz, meu Deus, mas aquela criatura é tão dócil, é tão amável, ai, como eu queria ser igual. Mas você sabe o quanto aquela pessoa se trabalhou, Burilou, né? se burilou para chegar àquilo ali, porque é como o diamante e a pedra bruta. Nós ainda somos pedras muito brutas. Para chegarmos a diamante, vai ter que ter o escopozinho ali batendo, né? E as dores, as cascas, as feridas vão acontecer para a gente trabalhar essas imperfeições. Porque é justo elas que vão fazer a gente firmar a nossa vontade nessa afabilidade. Porque quando a gente começa a ver que o resultado das nossas ações, quando a gente se torna mais calmo, mais brando, mais amável, começa a ter um resultado que a gente deseja, aí a gente vai começando a entender que não vai ser a revolta, a raiva, o revidar que vai nos trazer aquilo que a gente quer. Mas a compreensão de que assim como nós estamos nessa construção, o outro também está. Todos nós passamos por esse processo de construção, mas essa construção íntima depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, essa doçura, ela vai sendo construída à medida em que a gente vai entendendo isso. E a gente vai percebendo que a gente, enquanto ainda ser imperfeito, vai ter momentos em que a gente não vai conseguir segurar e a gente vai querer fazer algo para revidar ou não vai ser tão complacente com o outro ou às vezes conosco mesmo. Mas quando a gente fica vigilante, por isso que o mestre diz assim, orai e vigiai, ininterruptamente. Porque todas as vezes em que a gente fica mais atento, né, às nossas ações, a gente evita uma reação, como o Hinaldo falou, do pai. Eu só lembro de um colega que levou as amiguinhas da filha para casa para brincar. E aí, quando a menina foi pegar o refrigerante na geladeira, ela derrubou uma travessa. Ela não viu que tinha uma travessa de vidro na frente. Quando ela puxou o refrigerante, a travessa de vidro caiu próximo aos pés da menina. E o pai daquela criança ficou apavorado, porque, veja, imagine as amiguinhas que estavam lá pela primeira vez na sua casa e a menina sair acidentada. Então, ele pediu para todo mundo ficar calma. Aí pegou, tirou a menina do meio dos vidros, viu, percebeu que ela não tinha se ferido, só tinha arranhado um pouco, limpou a menina e tal, tirou as outras ali de perto para não se machucar, e tudo com muito carinho, com muito cuidado e tal. E aí, depois de tudo isso, a filha começou a chorar. Depois que todo mundo foi embora,
E aí a mãe e o pai ficaram, mas minha filha, por que você... Aí ela olha para o pai e diz assim, eu gostaria de que quando acontecesse uma coisa assim comigo em casa, o senhor agisse comigo como o senhor agiu com minha amiguinha. Ou seja, por que que aquele pai, no momento em que foi outra criança, não a dele, tomou aquela atitude, ele derrubou sem querer, não foi de propósito. Ele teve uma reação de carinho, de atenção, de cuidado. E aí a filha estava demonstrando a ele que no momento que aquela mesma atitude ocorresse com ela, o pai não agiria assim. Por quê? Porque certamente em outras ocasiões ocorreu uma situação semelhante. Então, muitas vezes nós, com os outros, para que não sejamos julgados, temos ações de complacência. De educação, de gentileza. De gentileza. Mas com os nossos a gente tem a agressividade. Por quê? Por que a agressividade justamente com os que nós amamos? E aquilo serviu de reflexão para as ações daquela família, entendeu? Porque ele percebeu que ele estava tendo uma atitude dúbia. E ele pediu desculpa, filha. Ele foi honroso nesse aspecto, porque ele olhou para a filha e disse, minha filha, você tem razão, me desculpe, nós já tivemos situações semelhantes e eu agi diferente. Ajude papai, eu vou me policiar para não agir mais assim. Então, que a gente possa trabalhar em nós isso aí, de no momento em que a gente perceber, até mesmo se for no meio da situação, a gente parar e modificar essa ação, porque é isso que vai fazer a gente começar a exercitar essa afabilidade e doçura diante de nossas vidas, né? Isso mesmo. Nós vamos agradecer, né, a atenção de todos e no próximo, né, nós teremos um estudo sobre, nesse mesmo capítulo, né, o item 7, que será muito bom, viu? A paciência. Você precisa de paciência, você tem paciência? Então, no próximo programa, a gente vai falar sobre a paciência. Fiquem na paz de Jesus.